Equação logarítmica agora utilizando os artifícios. Então, no vídeo anterior nós vimos que nós utilizávamos a definição para resolver as equações logarítmicas. Mas em alguns casos nós não conseguimos resolver pela definição. Nós temos que utilizar outros métodos. Esse aqui é um exemplo que a gente tem que utilizar o método artifício para poder resolver ela. Qual a diferença dessa equação para a equação vista no vídeo anterior? No vídeo anterior nós tínhamos apenas um log, apenas uma única expressão com log. Aqui nós temos duas expressões com log, e nesse caso nós não podemos juntar as expressões. Por quê? Porque essa parte aqui está como log de x ao quadrado. Ou seja, é log de x na base 10 vezes log de x na base 10. Esse quadrado também pode aparecer em cima do log. Tá? Tem que cuidar só para não confundir esse quadrado com o quadrado que fica em cima do logaritmando. Que aquele quadrado em cima do logaritmando nós podemos passar ele multiplicando na frente do log, utilizando a propriedade 3 dos logaritmos. Então tem que ter cuidado com isso também. Aqui então temos a equação. Como não pode ser usada a definição, não pode juntar esse log com esse, nós vamos avaliar a equação. Vemos que aparece log de x na base 10 em duas partes, aqui e aqui. Então nós podemos pegar esses dois logaritmos e substituir por y, que vai ser o nosso chamado artifício. Então, onde tiver essa expressão, nós substituímos por y. Vai ficar, então, y ao quadrado menos 5 vezes y mais 4. Então, ficou bem mais visível, bem melhor de ser resolvido do que uma equação desse jeito. Claro que aqui nós vamos resolver em função de y e nós vamos precisar achar o valor do x. Então, depois de encontrar o valor do y, nós vamos ter que voltar com o artifício que nós utilizamos para encontrar o valor de x. Essa aqui é uma equação de segundo grau, então a gente resolve fazendo a Bhaskara. E aqui, resolvendo a Bhaskara dessa equação, nós encontramos dois valores de y. Y igual a 1 e y igual a 4. Então, agora nós vamos voltar com o artifício para daí então encontrar o valor de x. Daí nós pegamos essa expressão que foi utilizada como artifício e nós vamos fazer dois cálculos. Um utilizando o y', o outro utilizando o y duas linhas. Utilizando o y', nós vamos ter então o 1 no lugar de y' e nós vamos ter uma expressão, uma nova equação logarítmica. Porém, agora nós conseguimos resolver pela definição, porque é uma equação simples, né? Só tem um log na expressão. Pela definição, então, a gente pega o 10, eleva a resposta, que no caso é 1, e iguala ao logaritmando, que é x. Então, vai ficar 10 elevado a 1 igual a x, então, um dos valores de x vale 10. Agora, a gente faz o outro cálculo com o y duas linhas. Então, pegamos o 4, substituímos no y duas linhas. Fazemos de novo pela definição, 10 elevado na quarta igual a x. E 10 elevado à quarta, então, é 10.000. Tá? Então, achamos dois valores para x. Será que os dois valores satisfazem a condição de existência do logaritmo? Sim, né? Ao substituir o x por 10 ou por 1.000, satisfaz a condição de existência. Então, 10 e 1.000 são as 10 e 10.000, na verdade, que faltou um zero, satisfaz a condição de existência. Então, essa equação tem duas raízes, 10 e 10.000. Certo? Vamos a mais um exemplo. Esse exemplo aqui mostra bem a diferença entre um quadrado em cima de todo o logaritmo e um quadrado em cima do logaritmando. Então, tem que ter cuidado com isso. Já falei antes, retorno a falar de novo, porque esse quadradinho aqui é diferente desse. Esse aqui nós podemos utilizar a propriedade 13 e trazer ele para frente do logaritmo multiplicando. Esse aqui não.
Então, de novo, nós temos duas expressões, né? Então, log de x na base 10 aqui, log de x na base 10 aqui. Porém, antes nós vamos ter que pegar esse 2 e trazer para frente, né? Para não ficar esse 2 voando ali, né? Porque o y ao quadrado vai ficar nessa parte aqui. Aqui não vai ficar y ao quadrado. Por quê? Porque utilizando a propriedade dos logaritmos, a propriedade 3, o 2 vem para frente multiplicando. Agora a gente troca essa parte por y e essa parte por y. Tá? Então é o artifício que a gente vai usar. Onde tiver log de x na base 10, a gente troca por y. E vai ficar uma equação do segundo grau, então vai ficar y ao quadrado menos 2y igual a zero. Essa aqui pode ser feita pela Bhaskara ou pode fazer pela fatoração, né? Põe em evidência o y ali, que fica bem facilzinho de encontrar. E então, temos dois valores de y, y' e y duas linhas. Tá? Mas não é valor do y que a gente quer saber. O valor do y é uma estratégia que a gente usou, um artifício, para facilitar na hora de resolver essa equação aqui. Então, o que nós fazemos? Voltamos com a expressão que a gente trocou no artifício e no lugar do y a gente troca pelos dois valores que a gente encontrou, por 0 e por 2. Então, no y' vamos trocar por 0. Então, usamos agora a definição, porque ficou uma equação logarítmica simples, né? Aquela que a gente resolve pela definição. Então, 10 elevado a 0 é igual a x. Então, 10 elevado a 0 vale 1. E nessa outra, então, nós vamos trocar o y duas linhas por 2. Então, 10 ao quadrado igual a x. 10 ao quadrado é 100. Verificamos as condições de existência. Substituímos o 1 e o 100 aqui no x. Vejamos se é possível isso, né? E nos dois casos são possíveis. Logo, então, 1 e 100 satisfazem a condição de existência do logaritmo. E essa equação tem duas raízes, 100 ou 1. Essa aqui, então, é uma partezinha onde envolve equações que devemos utilizar o artifício para resolver ela. Não podem ser feitas pela definição, mas a definição a gente até utiliza em uma partezinha da resolução. E nós vamos utilizar artifício sempre que aparecer duas expressões, ou pode aparecer mais expressões, onde essas expressões são as mesmas, né? Logaritmo de x na base 10, nesse caso aqui, duas vezes apareceu. Mas se aparecesse uma outra base aqui, desde que a base fosse igual, nós poderíamos usar o artifício. Tá? Então, equação exponencial, equação logarítmica com artifícios.